Tá na hora. Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Tá, João. Tá bom. Eu converso agora com o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central. Secretário Henrique Meirelles, boa noite. Boa noite. Satisfação enorme estarmos aqui conversando, avaliando um pouco o que está acontecendo no país e no Estado de São Paulo. Exatamente. Está indo muito bem. Pela sua experiência no Banco Central, no Ministério da Fazenda, a gente não pode sair desse contexto geral que nós temos no país. É um contexto de aperto financeiro, contingenciamento, a gente vê restrições nas várias áreas. São Paulo é um ponto fora dessa contenção geral. Eu queria sua avaliação em relação à situação hoje, inclusive com investimentos que estão sendo buscados no exterior, né? Exatamente. O fato é que a situação das finanças nacionais, de fato, é muito apertada, quer dizer, o governo federal está contraindo bastante as contas e a economia brasileira, não diretamente relacionada a isso, mas por outras razões, questões de confiança, questões relacionadas a aspectos mais globais, inclusive globais no sentido da economia brasileira. O fato é que a economia está crescendo, mas está crescendo pouco. São Paulo, por outro lado, vai muito bem. A economia de São Paulo está crescendo substancialmente acima da média do Brasil. Está crescendo, por exemplo, no segundo trimestre, mais do que o dobro, inclusive, da média do país, inclusive São Paulo. E uma diferença ainda maior se nós compararmos São Paulo com o restante do país. Portanto, a economia aqui vai muito bem, a indústria está crescendo. Ao contrário do resto do país, houve uma contração em um mês específico, mas isso é normal, a indústria tem estas oscilações, dependendo aí da questão de vendas e etc. Mas o fato é que estamos indo aqui muito bem. Agora, investimentos no exterior, o senhor fez aí todo um roteiro internacional, junto com o governador, inclusive, para buscar mais recursos. Qual o resultado mais substancial que foi obtido? Olha, está indo bem. Por exemplo, tivemos em vários países, mas vou citar o exemplo de Londres. Eu fiz uma reunião com investidores em infraestrutura. Existiam lá cerca de 50, 60. Depois eu fiz uma reunião com investidores mais gerais, da indústria e do comércio. E, no caso da infraestrutura, por exemplo, existe um interesse muito grande. As concessões que São Paulo está fazendo, por exemplo, a concessão das ferrovias de Piracicaba até a divisa com o Paraná, tem muito interesse. A ferrovia, não é? Essa ferrovia que estamos em negociações com o governo federal, de São José dos Campos para São Paulo, de Campinas para São Paulo e de São Paulo para Santos, existe um interesse enorme por esse aspecto. Investimentos mesmo no transporte urbano de São Paulo, e investimento em outros setores, investidores muito interessados na Sabesp, que vai ter qualquer alternativa, seja capitalização, seja outras alternativas. O fato é que existe sim um interesse muito grande, olhando o Brasil, mas particularmente um interesse definido e já à disposição de investir em São Paulo. Agora, secretário, tem toda uma relação de São Paulo com as reformas tributária e previdenciária. Eu queria saber sua expectativa em relação da Previdência, inclusão de estados e municípios, e a tributária, que os estados também estão se mobilizando, né? Exato. A questão da Previdência, a Previdência Federal vai ser aprovada, já está caminhando, a probabilidade é enorme, seria uma surpresa enorme, se não fosse, vai ser. E a Previdência dos estados está caminhando. Existe um projeto apresentado pelo senador Tasso Gereissati no Senado, que é a chamada PEC paralela. É uma PEC que sai junto à proposta da reforma da Previdência Nacional. Existe hoje boas possibilidades de ser aprovada. Eu estive em Brasília junto com representantes de outros estados, estivemos lá com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conversamos bastante sobre isso, além de outros parlamentares, e a minha conclusão é que tem grande chance, sim, de ser aprovado aí, entre outras coisas, a PEC paralela, que significa a Previdência dos estados. E, em último caso, se porventura acontecer de não ser aprovado, o que é pouco provável, certamente nós vamos fazer
a reforma da Previdência em São Paulo, com um projeto apresentado na Assembleia Legislativa. Agora, faz muita diferença para São Paulo financeiramente se for incluída da forma como vem na PEC paralela? Não, do ponto de vista financeiro, seja através da PEC paralela, seja através de uma proposta do governo de São Paulo na Assembleia Legislativa, o resultado é o mesmo. A diferença é a questão de tempo. Se for a PEC paralela, ela já sai pronta, logo. O déficit é muito grande em São Paulo? Na Previdência Social, nós temos em São Paulo um déficit de cerca de 24 bilhões de reais previstos para o ano de 2019. É um déficit substancial, considerando-se que o total do orçamento do Estado tem uma receita aí um pouco acima de 200 bilhões de reais, cerca de 220 por aí. Então, é um déficit importante. E reforma tributária? A reforma tributária está caminhando, está indo bem, temos trabalhado intensamente nisso. Passei o dia todo ontem em Brasília trabalhando nesse assunto. Está definido que nós vamos sim trabalhar e propor aos estados uma reforma tributária dos impostos estaduais, do ICMS e dos municipais, ISS. Os estados e municípios já concordaram com isso, está caminhando bem. O governo federal está decidindo se vai ou não apresentar uma proposta de reforma dos impostos federais, do chamado valor adicionado. Esse imposto que se paga quando se compra o bem. No caso dos estados é ICMS, no caso dos municípios é o ISS na prestação de serviços e no federal são PIS/COFINS. São Paulo apoia a proposta que está ou na Câmara ou no Senado, que são duas propostas que prevê a unificação de impostos federais e pegaria também ICMS e ISS. Teria alguma que o senhor gosta mais? Olha, nós vamos apresentar uma proposta própria. Não só São Paulo, como todos os estados. Há uma unanimidade em todos os estados pela primeira vez nesse assunto em 30 anos. Os estados vão apresentar uma proposta de São Paulo junto, apoiando totalmente, participando totalmente. Nós vamos ter uma proposta que será apresentada na próxima semana na Câmara e no Senado, um substitutivo às propostas que estão lá existentes. Isso é um projeto que modifica o que tem lá. É o mesmo que nós vamos apresentar na Câmara e no Senado, que não é nem a proposta que está na Câmara, nem a proposta que está no Senado. Ela é mais próxima, ela é baseada, tem pontos fundamentais da reforma que está na Câmara dos Deputados, a PEC 45. Mas tem algumas diferenças importantes. Em resumo, será uma proposta própria dos estados. A gente vê que o governo tem uma preocupação muito grande. De início, ele deve apresentar a unificação apenas dos impostos federais por preocupações exatamente com o nível de adesão dos estados para a inclusão do ICMS. Essa proposta incluiria no mesmo pacote? Olha, a situação já evoluiu bastante depois disso, porque antes era uma questão de que o governo federal iria fazer uma reforma dos impostos federais, e a questão é saber se os municípios iam aderir, os estados também, iam aderir ou não à reforma do ICMS e do ISS. Agora mudou, já evoluiu bastante. Agora inverteu-se. Os estados vão apresentar certamente uma proposta de reforma do ICMS, juntamente com os municípios do ISS. O que está em discussão agora é se o governo federal apresenta ao mesmo tempo, ou junto, ou ao mesmo tempo, a proposta de reforma dos impostos federais, ou se vão deixar mais para frente. Agora, secretário Meirelles, o senhor já esteve no governo no momento que nós tivemos cobrança de CPMF, acompanhou essa discussão hoje. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Nós tivemos, inclusive, a exoneração do secretário Marco Cintra. O senhor acha que seria válido para reduzir encargos trabalhistas? Que parece ser essa a intenção, inclusive do ministro Paulo Guedes. Não era só Marco Cintra que defendia essa ideia, não é? Olha, o CPMF é um imposto, agora foi apresentado com outro nome, cuja experiência que o Brasil teve quando isso foi apresentado na década passada não foi boa, né? É um imposto que incide em todo tipo de transação, é difícil de se prever isso, encarece algumas coisas. Penaliza um pouco, inclusive, aqueles de menor poder aquisitivo, porque as pessoas estão pagando aquilo sem saber quanto está pagando, como não está pagando. Em resumo, não é um imposto, digamos assim, melhor possível. Então, o ideal seria se criar um imposto
mais adequado especificamente a essa questão de financiar a perda, caso seja esse projeto aprovado, de retirar a tributação da folha de pagamentos. Portanto, eu não acredito muito na possibilidade de ser aprovado no CPMF e no Congresso. Existe uma resistência muito grande, com boas razões. Agora, secretário Meirelles, a gente vê no Brasil uma conjuntura política que a gente não vê um entendimento muito grande nas várias esferas de governo, entre o Congresso e o governo federal, e o governo federal aderindo a propostas dos estados. A gente tem uma divisão muito grande e, às vezes, até uma certa provocação. Como é que fica São Paulo nesse contexto geral, que a gente ainda deve ter um crescimento fraco da economia este ano? Atrapalha muito? Seria importante ter uma unidade maior nas propostas? De reforma tributária? Não, geral, na gestão da economia mesmo. Olha, são coisas diferentes, né? A gestão da macroeconomia é basicamente nacional, né? Nós apoiamos o que está sendo proposto pelo governo federal, apoiamos a proposta da reforma da Previdência, apoiamos as propostas de aumento de produtividade, a medida provisória da liberdade econômica. Nós achamos que está indo aí na direção certa, né, do ponto de vista federal. Em relação às propostas de reforma tributária, etc., que aí sim interessa diretamente os estados estão todos unidos. Nós tivemos reuniões com todos os estados e há uma posição absolutamente unida, e as conversas que tivemos com o governo federal são positivas. Inclusive, houve uma reunião hoje entre alguns secretários e um representante de São Paulo também, que foi representante da Secretaria da Fazenda de São Paulo lá, com o representante da Receita Federal. Foi muito positiva a reunião. Estamos cooperando. Aliás, essa união dos estados é inédita quando se trata de CMS, porque a gente está acostumado a ver, é guerra fiscal. Não é um estado tentando tirar investimentos de outro. E nessa questão da disputa por investimentos, o governo recentemente anunciou todo o cronograma dele. Cronograma não, é intenção de privatização. São Paulo também tem um amplo programa de privatização, mesmo extinção de algumas empresas. Haverá uma concorrência pela atração de recursos, por recursos externos, inclusive, nesse processo todo? Não, eu acho que existe uma disponibilidade muito ampla de recursos externos. Nós, inclusive, temos visto isso. Tivemos, o governador e eu, tivemos em Londres, tivemos em Nova York antes, tivemos também em Beijing, em Xangai, em Xi'an, na China, estivemos também na Alemanha. Tivemos analisando toda essa questão, tivemos lá em Volkswagen, tivemos em Berlim. Em resumo, olhando o mundo todo, existe uma disponibilidade muito grande de investimento no Brasil. Dá um exemplo para você. Nós tivemos lá no Banco de Desenvolvimento da China, Banco de Desenvolvimento Econômico da China. Eles estão com a linha de 10 bilhões de dólares para financiamento de investimento chinês em infraestrutura no Brasil. Então, é muito recurso. O chamado Novo Banco de Desenvolvimento, dos BRICS, esse banco também tem uma linha de 10 bilhões de dólares para investir em financiamento de infraestrutura e outros projetos no Brasil. Fora outros, mais 4 bilhões de investimentos diretos, etc., aqui, especificamente em São Paulo, de empresas, etc. Então, existe uma ampla disponibilidade. Vimos isso em Londres, muito interesse. Mas em relação à efetivação, tem um prazo? O governo de São Paulo trabalha com prazos para encaminhamento de todos esses projetos? Olha, isso aí está acontecendo já, né? Você vê o exemplo, por exemplo, da General Motors, anunciou um investimento de 10 bilhões de reais e já está começando a investir. Nós tivemos outras companhias também, Companhia de Trator, JCP, que anunciou Volkswagen, né, inclusive, também? Exatamente, investimento em Sorocaba. Nós temos aquela empresa chinesa de tecnologia, a Huawei, que anunciou um investimento enorme aqui. E, resumo, isso já começa a acontecer, é um processo normal.
né? Que Agora, vai. secretário, para nós finalizarmos, tem também projetos de extinção de empresas. Aconteceu com a Dersa, agora teve autorização. O governador João Dória já antecipou que também deve acabar com as empresas que operam na área de remédios. O foco seria buscar eficiência, reduzir custos. Qual que é a estratégia do governo nesse sentido? Exatamente isso. Em primeiro lugar, empresas que perderam a finalidade através dos anos, né? E que hoje representam um centro de custo e uma ineficiência. Né? Empresas que não têm mais hoje o papel que já tiveram no passado. Então, o que nós precisamos é racionalizar o Estado, ser realista, defender o interesse da população. Se a empresa não tem mais finalidade, eu sei que tem interesses, tem funcionários, tudo bem, vamos tratar bem os funcionários, etc., mas fecha a empresa. E a lista de empresas a serem fechadas é grande, porque tem muitas empresas que já não funcionam mais, só tem basicamente lá sede, funcionário, papel e etc. Então, a ideia é, de fato, fechar tudo isso. Agora, as empresas que, de fato, são importantes, estão úteis, estão trabalhando, essas sim serão incentivadas e, no caso da Sabesp, por exemplo, capitalizadas, etc., e fortalecidas. Muito obrigada, eu agradeço muito a presença do secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado a você, Denise, muito obrigado à TV Gazeta. É um prazer estar aqui. Obrigado a você. Boa noite, Laerte.